Enquanto vocês vão se ajeitando nos seus lugares, hoje a gente não vai tratar sobre o nosso assunto que a gente vinha tratando. A gente vai dar uma pausa hoje por duas razões. Primeiro, porque hoje, como é um culto de Santa Ceia, a gente tem que encurtar as coisas. Então, vou deixar para continuar Tito na semana que vem. E como nas sextas-feiras a gente está entrando num assunto muito interessante, hoje eu vou meio que falar sobre algumas das coisas que a gente falou na sexta-feira. Crente não reclama, mas lamenta. E a gente vai aprender então o que isso quer dizer. Bom, mas antes da gente abrir as nossas Bíblias no Salmo 13, vamos orar e pedir a graça do Senhor sobre a pregação da palavra? Vamos orar. Pai amado, nós pedimos a Deus que o Senhor nos abençoe, Pai, e ajude a pregação da Tua palavra, que a leitura da Tua palavra, Deus, seja penetrante nos nossos corações, para que ela venha, ó Deus, nos dar discernimento. E ao mesmo tempo ela venha dar muitos frutos para a honra e glória do Teu santo nome. Por isso, quebranta os nossos corações. Ajuda-nos também, ó Deus, para que a palavra que for proclamada hoje aqui neste lugar seja somente aquela palavra que é de acordo com a Tua vontade. Então, ó Deus, nos abençoa. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Salmo 13. Olha o que a palavra de Deus tem para nós no Salmo 13. Salmo 13, a gente vai ler do versículo 1 ao 6. É o Salmo por inteiro, tá bom? Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu. Ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na Tua graça. Regozije-se o meu coração na Tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tens feito muito bem. Amém. Com a nossa congregação americana, a gente tem aprendido um pouco sobre o livro dos Salmos. E o livro dos Salmos é um livro muito importante porque ele nos ajuda a entender como Deus lida conosco e como deve ser o nosso relacionamento com Deus. Por muito tempo, os Salmos, eles foram tratados de uma maneira muito superficial. Ou a pessoa, ela usava o Salmo, lia o Salmo de uma maneira muito devocional, não era uma maneira profunda, mas uma maneira muito rasa, muito superficial. Ou o Salmo, ele era utilizado para fazer a abertura de culto, para uma coisa muito simples. E as pessoas, então, durante muito tempo, elas não pensaram profundamente sobre o que significava o Salmo, ou o livro dos Salmos, para mim e para você, no que se refere no nosso relacionamento com Deus. Mas, nos últimos tempos, por volta ali de uns 100 anos, os Salmos chamaram a atenção de muitos estudiosos e as pessoas passaram a redescobrir o valor dos Salmos e como os Salmos nos ajudam a entender o nosso relacionamento com Deus e como eles trazem entendimento
Como Deus lida conosco? Os salmos, eles são um reflexo da nossa imagem, do nosso coração. Quando você abre o livro dos salmos, você vê nessas palavras dos diferentes salmistas, os nossos corações refletidos. E quando a gente fala que o meu coração, o seu coração está refletido no livro dos salmos, nós estamos falando das nossas preocupações, das nossas angústias, das nossas aflições, das nossas alegrias, das nossas perguntas. E tudo isso, o livro dos salmos, ele responde. Não é à toa que quando as pessoas elas estavam dividindo os livros da Bíblia em categorias, eles colocaram o livro dos salmos como livro de sabedoria. Você quer saber como é que você tem que viver a sua vida? Vai nos livros de sabedoria. Você está precisando tomar uma decisão na sua vida? Vai nos livros de sabedoria. Você quer entender por que Deus lida de certa maneira com você? Vai nos livros de sabedoria. Você quer entender o segredo da vida? Vai no livro de sabedoria. Você quer saber o que é uma vida que agrada a Deus? Vai no livro de sabedoria. Você quer saber o que você faz quando você comete um pecado diante de Deus? Vai no livro de sabedoria. Você quer saber o que você faz quando algo de bom acontece com você? Como você tem que celebrar, como você tem que cultuar a Deus? Vai no livro de sabedoria. E mais importante, quando tudo dá errado na sua vida e você não entende o porquê Deus lida com você dessa maneira, vai no livro de sabedoria. Uma das maiores coisas que podem destruir o nosso relacionamento com Deus é a reclamação. E você vai entender o porquê à medida que eu for explicando. Reclamação é algo tão corriqueiro e faz parte do meu cotidiano e do seu cotidiano. Se alguém falar que não reclama, eu duvido. Sabe por quê? Porque todos nós reclamamos. Porque o sentido de você reclamar é basicamente você assegurar um direito seu. É você fazer um direito seu. Então todo mundo reclama. Todo mundo reclama. Porque alguma vez na minha vida ou na sua vida, você quis valer um direito seu. Alguém te cobrou errado, você reclamou, você foi lá e fez valer o seu direito de ser cobrado pela quantia certa. Isso é uma reclamação. É um dos sentidos da reclamação. Você uma vez reclamou, por exemplo, quando alguém não te tratou de uma maneira educada, uma maneira respeitosa, você reclamou. De certa maneira, a reclamação, o fato de você fazer valer um direito seu, de você cobrar algo que alguém te deve, seja algo material ou algo como respeito, é válido e não é pecado. Você exigir ser respeitado, você não gostar de alguma coisa e reclamar e querer devolver e ter seu dinheiro de volta. Você pode reclamar e fazer o seu direito ser garantido e assegurado. Isso não é pecado. Mas a reclamação, ela tem mais sentido do que só você fazer valer o seu direito. Porque a reclamação, ela vem de descontentamento, de insatisfação. A reclamação, ela vem de uma insatisfação que brota do coração e você passa a exteriorizar aquilo. Reclamação é descontentamento exteriorizado. É a verbalização da sua insatisfação. Essa é a reclamação que destrói. Tanto é que se eu chegar a falar para você assim, crente não reclama. Muitas pessoas elas vão concordar comigo. Não, certamente crente não reclama. Tanto é que quando você vai numa reunião de oração,
parece que é tudo uma maravilha. Ninguém reclama. Ninguém fala nada. Está tudo uma beleza. E a pergunta que eu quero dizer para você. Olha no meu olho. Será que você consegue ver o meu olho? Olha no meu olho. Agora. E responde para mim. Olha para o seu coração. Está tudo bem? Você não tem nenhum descontentamento, nenhuma insatisfação no seu coração? Hoje você não tem nenhuma insatisfação, nenhum descontentamento na sua vida? E o que eu quero mostrar para vocês hoje, a Bíblia jamais fala para aquele que é da família de Deus. A Bíblia jamais manda eu e você não colocar para fora esse descontentamento. A Bíblia jamais fala para você não colocar para fora a sua insatisfação. A Bíblia não coloca como nível de maturidade espiritual, como sinal de maturidade espiritual, você não colocar para fora essa insatisfação, esse descontentamento, essa dor, esse sofrimento que você carrega dentro de você. A Bíblia jamais fala isso. Jamais. A Bíblia não coloca aquele que não fala que está sofrendo, aquele que fala que não está feliz, que está descontente, que não está satisfeito, aquele é espiritual. Não, a Bíblia não fala isso. Pelo contrário. Aquele que é saudável espiritualmente, aquele que tem um relacionamento forte com Deus, aquele que tem fé, ele coloca para fora. Ele bota para fora as suas angústias, as suas aflições, os seus sofrimentos, aquilo que aborrece. Mas aí está a diferença. O crente, ele não reclama, ele lamenta. Tem um tipo de salmo especial na Bíblia que a gente coloca ele numa categoria e a gente chama ele de Salmo de Lamento. Salmo de Lamento. Que é um salmo muito especial, porque quando você vê esses salmos, o salmista, a pessoa que escreveu, ela está colocando para fora a sua indignação, a sua insatisfação. Então não é errado você, eu, quando alguma coisa acontece na nossa vida, a gente colocar aquilo para fora. Ninguém fala. A Bíblia não fala para você engolir o sapo e aguentar calado. A Bíblia não fala isso. Porque a nossa vida, ela é cercada de angústias e aflições. A Bíblia, ela fala que a nossa vida, apesar de nós sermos salvos em Cristo Jesus, apesar de agora nós fazermos parte da família de Deus, apesar de nós termos a nossa salvação garantida na vinda de Cristo e do seu reino, nós nesse mundo passaremos por dores, aflições, angústias e sofrimento. Então seria injusto da parte de Deus falar assim: agora tu aguenta calado isso aí e te vira. Não. Nem Deus fala para você aguentar calado, porque é assim que você vai aprender a ser forte. Porque homem não chora. Não, Deus não fala isso. Deus em nenhum lugar fala crente não chora. Crente chora. Crente coloca para fora. Crente lamenta. Porque o que a palavra de Deus fala, que isso é saudável, isso é bom, isso é sinal de maturidade espiritual. Por que será que a palavra de Deus fala que você lamentar, você colocar para fora a sua angústia, o seu sofrimento, aquilo que te aborrece, é um sinal de espiritualidade saudável, sadia? Olha aqui
Olha aqui o Salmo 13. O Salmo 13 é um salmo de lamento. E geralmente, uma das coisas que você vai encontrar no salmo de lamento é a lamentação, o murmúrio, a reclamação. E isso a gente vê no comecinho do salmo, nos versículos 1 e 2. Olha o que o salmista fala. Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? O salmista, ele não está engolindo para dentro de si a dor e o sofrimento, mas ele está colocando para fora. E essa é a diferença entre a reclamação e o lamento. Porque a reclamação é o reclamar por reclamar. É você dirigir o descontentamento a alguém. É você colocar aquela insatisfação para fora como um sinal de raiva descontrolada e muitas vezes no contexto de que eu quero extravasar o meu descontamento, a minha raiva, e você vai aguentar, seja porque você vai ser minha válvula de escape ou você vai ser o alvo da minha indignação porque eu vejo que você é o culpado. A Bíblia jamais fala isso. E esse é o maior erro que a gente comete. O erro não é você colocar para fora, mas você coloca da maneira errada e você coloca no lugar errado. Porque quando você coloca a sua reclamação para fora, você deve colocar aquela reclamação, a Bíblia mostra, diante de Deus. E não é errado você colocar ela diante de Deus. O errado é você culpar as pessoas. O errado é você jogar nas pessoas a sua reclamação. Olha o que o salmista faz aqui. Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? O salmista aqui, ele coloca a insatisfação dele diante de Deus. E ele está insatisfeito com o próprio Deus. Ele fala assim, Deus, por que você está demorando? Deus, por que eu estou no meio dessa oração, eu oro e parece que você não responde. Cadê você, Deus? Deus, aonde você está? É no quarto escuro do sofrimento que o salmista, ele coloca para fora o seu descontentamento com o próprio Deus. É no meio da solidão, da sua angústia e da sua aflição, que o salmista coloca para fora a sua insatisfação com a demora de Deus e o plano de Deus. Deus, por que você está demorando tanto? É interessante que na Bíblia, ela jamais fala que uma hora ou outra, ou um dia, eu e você, nós vamos ser super crentes. E aí a gente vai estar acima de tudo e de todos, onde a gente não vai sentir mais nada. Não, pelo contrário. A Bíblia mostra que nós vamos continuar sentindo. Que as aflições vão continuar acontecendo e que pensamentos vão continuar vindo. O salmista, ele estava lutando, mas era uma luta contra ele mesmo e contra poder entender o plano de Deus na vida dele. E era uma luta tão solitária que ele fala aqui no versículo 2: até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Era uma luta contra pensamentos e pensamentos que alimentavam sentimentos. Quantos de nós, no dia a dia, nós lutamos contra pensamentos que vêm e roubam a nossa alegria da salvação? Eu acredito que o salmista aqui, nesse caso Davi, ele estava lutando.
É, Davi, aquele que tinha tanta fé que matou um gigantão ali com 5 pedrinhas, e foi na primeira. Aquele que louvava a Deus e não tinha vergonha de nada. Sim, esse mesmo Davi um dia se encontrou no lugar solitário e escuro, o sofrimento, e lutou contra o maior inimigo, seus próprios pensamentos. E o que ele fez? Reclamou? Colocou para fora? Sim, mas colocou a sua reclamação, a sua murmuração, ele lamentou diante de Deus. Ele não disfarçou a sua luta diante de Deus. Ele não fingiu que nada estava acontecendo, mas pelo contrário, ele colocou diante de Deus aquilo que ele não conseguia entender da parte de Deus, e colocou diante de Deus a dificuldade da sua luta interna do seu coração. Até quando estarei eu relutando dentro da minha alma? Será? Vou ou não vou? É agora? Essa era a luta que Davi tinha dentro do seu coração. E você vê que Davi estava cansado, talvez depressivo, talvez angustiado. Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Davi entendia que a sua insatisfação, o seu descontentamento era tão grande que esse era o seu maior inimigo e não alguém de fora. Que não adiantava ele jogar a culpa nas pessoas ou chegar na raiva, gritar, extravasar, que isso era insignificante e inútil. Que ele precisava entrar na presença de Deus e abrir o seu coração, porque o seu maior inimigo era o seu próprio coração. O Salmo de Lamento, ele não tem apenas essa reclamação, mas ele também tem o pedido. E é isso que a gente vê agora nos versículos 3 e 4. Olha o que Davi pede para Deus. Atenta para mim, responde-me, Senhor Deus meu. Ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. No momento da sua aflição, Davi se aproxima de Deus, busca a Deus e pede. Ele pede para que o Senhor ilumine os seus olhos. O nosso maior problema é que muitas vezes, como eu disse, a nossa espiritualidade ela é muito rasa e superficial. As nossas orações, elas são superficiais. As nossas meditações, leituras na palavra, elas são superficiais. Os nossos cultos são superficiais. Os nossos momentos com Deus são superficiais. Quantos são os nossos pedidos que a gente faz para Deus e que são vazios de coração? Quantas vezes nós pedimos para Deus coisas, mas o nosso coração não está ali? E quando eu falo coração, eu não estou falando você não pediu de coração. Quem é que não pede casa, carro, dinheiro, prosperidade de coração? Vai dizer que você não quer. Todo mundo pede de coração. Quem é que não pede saúde de coração? Quem é que não pede bênção para a família de coração? Todo mundo pede. Ou você está brincando que você quer bênção para os seus filhos, que você quer o bem para os seus pais. Todo mundo pede de coração. Não é isso que eu estou falando. Mas eu acredito que quando a Bíblia fala de o meu coração estar nos pedidos, é que quando você pede,
se é realmente aquilo que o seu coração precisa. Se eu tivesse que fazer uma operação espiritual, uma cirurgia espiritual no meu coração e enxergar o que está de errado no meu coração, o que o meu coração precisa espiritualmente, o que será que eu pediria? O importante aqui, nessa súplica, nesse pedido que Davi faz para Deus, ele pede: Deus, ilumina os meus olhos, porque ele reconhece que ele não estava conseguindo enxergar. Ilumina, mostra, permita que eu veja claramente. Eu não sei qual era a dificuldade que Davi estava passando, mas você vê que a profundidade desse lamento que Davi eleva para Deus é tão grande que a gente vê claramente o relacionamento de Davi com Deus. O reino não era importante. Os inimigos perseguindo e querer tirar a vida de Davi, isso não era importante. O importante era o relacionamento de Davi com Deus. E era por isso então que qualquer que era aquele sofrimento, se era um dos filhos de Davi, ou se era alguma coisa que estava acontecendo ali, não importava. O que importava era que naquele momento Davi estava sofrendo, ele não entendia os planos de Deus para a sua vida, os pensamentos que viam e assolavam o coração dele. E aí ele pedia: Deus, me faz entender, ilumina-me os olhos, eu quero ver o seu plano para a minha vida, eu quero entender. É por isso então que no final desse salmo de lamento, e é esse lugar que jamais uma reclamação vai te levar, é por isso que o título da mensagem de hoje foi Crente não reclama, mas lamenta. É porque se você for ver em todo o salmo de lamento, apesar da insatisfação, apesar da angústia, da dor, do sofrimento, o salmo de lamento, ele sempre termina com uma declaração de fé, uma declaração de amor a Deus. Olha o que a palavra de Deus fala aqui nos versículos 5 e 6. No tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tens feito muito bem. Um salmo de lamento, ele sempre termina com uma declaração de amor a Deus, uma confissão de fé. Apesar da tamanha dor, aflição, angústia, a solidão daqueles pensamentos que viam e roubavam a sua alegria, a própria insatisfação de Davi não era desculpa para se abandonar a Deus e fugir da presença de Deus. Quantos de nós, é só alguma coisa ruim acontecer, eu não vou mais na igreja, eu não quero saber de Deus, eu vou tirar férias. Para que eu vou na igreja? Para que eu vou louvar a Deus? Esse é o maior erro que você comete para você. Porque o que você mais precisa no meio da sua angústia e do seu sofrimento é Deus. Porque Ele é o único que pode resolver a sua vida e a minha vida, ninguém mais. A Flórida não vai resolver a tua vida. As férias não vão resolver a tua vida. Dinheiro não vai resolver a tua vida. Nem saúde vai resolver a tua vida. O que vai resolver a tua vida é a tua situação com Deus. E Davi sabia disso. Tanto é que você vê aqui no versículo 5, Davi fala, no tocante a mim. Deus não resolveu o meu problema instantaneamente.
Eu não terminei essa minha oração e agora a minha vida transformou. Não, o problema continua lá, os pensamentos continuam lá, a luta continua lá, a solidão da minha aflição continua lá, mas a minha parte, no que se refere a mim, porque o Senhor está demorando, no que se refere a mim, eu confio na tua graça. Era uma fé inabalável. Não sei o que vai ser da minha vida, Senhor, mas eu vou continuar confiando no Senhor. E aí, o Davi, ele dá uma ordem para o seu próprio coração. Ele está falando não para Deus, ele está falando para si mesmo. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Ele dá uma ordem para si mesmo. Davi, fica alegre no seu coração por causa da tua salvação. Ele dá uma ordem para si mesmo. E aí agora ele faz ele compromisso com Deus. Cantarei ao Senhor. Você vai cantar a Deus? Você vai louvar a Deus no meio dessa aflição, desse problema, do seu sofrimento? Sim, cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Ele olha para trás. Amanhã, hoje não sei. Estou ainda quebrantado, estou ainda despedaçado, estou sofrendo. Mas cantarei ao Senhor. Por quê? Eu vou olhar para trás. Por todas as coisas boas que Deus fez para mim. E é isso que vai me motivar a continuar cantando ao Senhor. Por isso ele firma. Regozije-se o meu coração no Senhor e eu cantarei ao Senhor. Continuarei cantando. Continuarei louvando. Deus, eu não sei o que vai ser da minha vida, mas eu vou continuar cantando ao Senhor. E é esse o compromisso que eu farei com o Senhor. Crente não reclama, porque é inútil, é vazio você reclamar. É besteira você gritar com pessoas. É besteira, é uma válvula de escape muito falsa você gritar com pessoas e você culpar pessoas. Você deve trazer isso diante de Deus. Você deve lamentar diante de Deus, porque Deus é o seu verdadeiro escape. É o lugar certo para o seu sofrimento. Sabe por quê? Jesus lamentou. Na sua cruz, Jesus, ele recita um salmo de lamento, Salmo 22. Deus meu, por que desamparaste? Se Jesus, no maior sofrimento que ele passou, ele não disfarçou, ele não fingiu que nada estava acontecendo, mas o próprio Deus, na sua cruz, ele lamentou, dizendo que as pessoas eram culpadas. A culpa é tua, de você ter pecado, e eu estar aqui agora nessa cruz, eu tive que vir. Não, mas Jesus, ele direciona o seu lamento a Deus. Deus meu, por que me desamparaste? Amados, crente não reclama, mas ele lamenta. E lamentação não é sinal de fraqueza, não é sinal de imaturidade, pelo contrário. É o lugar onde você traz os seus sofrimentos a Deus, você clama a Deus e você declara o seu amor incondicional ao Senhor. É o lugar certo para o seu sofrimento. Por isso, meus amados, uma coisa eu digo para vocês: não desperdicem o seu sofrimento. Não percam essa oportunidade de experimentar Deus na sua vida. E declarem o seu amor a Deus. Declarem o seu amor a Deus, apesar das circunstâncias. E aí você vai ver a mão poderosa do Senhor sobre a sua vida. A mão que liberta, a mão que transforma,